Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre como ensinar as crianças sobre as relações raciais. Afinal, nós servimos a Deus também quando ajudamos as pessoas que são diferentes de nós. No livro de Atos, no capítulo 10, versículo 34 e 35, está escrito que Deus trata a todos igualmente. Aceita a todos, seja qual for a raça deles. Quando ensinamos as crianças sobre as relações étnico-raciais, formamos cidadãos, homens e mulheres empenhados em promover condições de igualdade no exercício dos direitos sociais, políticos e econômicos. Desta forma, o direito de ser, viver, pensar próprio é garantido aos diferentes segmentos étnico-raciais e sociais. Isso porque, em seu processo de aprendizado, cada ser humano faz e refaz seu modo de ser, viver e pensar. Esse processo os envolve em trocas de significado com pessoas de faixas etárias, sexo, grupos sociais e étnico-raciais diferentes. Em outras palavras, falar acerca de ensino e aprendizado é tratar da formação da identidade e da aquisição de conhecimentos. Processos que se situam no contexto da leitura e dos choques e trocas entre os modos de ser e viver. Ou seja, a aprendizagem tem tudo a ver com as experiências que marcam nossa vida. Episódios que entendemos que são verdadeiros e importantes para a existência da pessoa. O verso bíblico que acompanha este seminário diz que Deus trata a todos igualmente, aceita a todos, seja qual for a raça deles. Atos 10, 34 e 35. Portanto, queridos, a palavra de Deus fala que todos nós somos iguais. Não deve haver preconceito, nem discriminação. Todos têm liberdade de expressão. Enfim, falar sobre raças para as crianças implica também em falar de educação, comportamento, relacionamento e cristianismo. Cabe aos pais e professores a tarefa de ajudá-las a conviver com as diferentes etnias. Hoje, assim como nos tempos relatados do Antigo e Novo Testamento, a educação das crianças se inicia no lar, em meio à família e de maneira informal. Trata-se de uma matriz modeladora que organiza seu mundo interno, preparando a criança para a inserção no mundo que rodeia. Mas nesse organizar, nesse preparar, muitas vezes Deus é esquecido. A palavra divina não é pronunciada à criança. O futuro adulto desvia-se dos propósitos de Deus, tornando adulto sem temor no coração e compaixão pelas pessoas. A maior parte dos psicólogos é unânime em afirmar que a formação do caráter começa na mais tenra infância. Algumas atitudes equivocadas dos nossos filhos podem nos parecer inocentes e até divertidas quando eles são pequenos, mas na realidade estão se formando hábitos que os destruirão. Devemos frear o quanto antes qualquer ato que mostre orgulho, esbanjamento, ostentação e egoísmo. O que a criança vê e ouve produz impressões profundas na mente tenra que nenhuma circunstância posterior da vida poderá desfazer completamente. O intelecto está agora tomando forma e os afetos recebendo direção e força. Atos repetidos em dado sentido tornam-se hábitos. Esses podem ser modificados por uma educação severa na vida posterior, mas raras vezes são mudados. Ellen White, Orientação da Criança, página 20. As crianças precisam ser ensinadas com amor. Ainda mais nesse tempo que homens e mulheres são egoístas, avarentos e amantes do mal. Mas se formos corteses, generosos, são atitudes como essas que transmitimos para os nossos filhos.
Queridos professores, vocês precisam ser habilitados a aproveitar cada momento que tiverem em contato com a criança. Saibam que são formadores de opinião. Importem-se mais com os valores éticos cristãos e tenham a certeza de que serão ainda mais abençoados. Devemos aproveitar cada momento para motivar nossos professores a se importarem mais com os valores éticos cristãos. Nós, brasileiros, somos oriundos de diferentes grupos étnico-raciais, incluindo indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Com o tempo, aprendemos a nos situar na sociedade e ensinamos a outros menos experientes por meio de nossas práticas sociais. Deste modo, construímos nossa identidade nacional, étnico-racial e pessoal. Assim aprendemos e transmitimos nossa visão de mundo que se expressa nos valores, posturas e atitudes que assumimos, nos princípios que defendemos e nas ações que empreendemos. Como se vê, a tarefa de tratar do ensino em sociedades multiétnicas e pluriculturais como a brasileira é complexa. Isso requer que nós, professores, não façamos vista grossa para as tensas relações étnico-raciais que naturalmente integram o dia a dia dos brasileiros. A questão está tão enraizada que podemos adotar um comportamento preconceituoso de maneira muito natural sem darmos conta disso. Primeiramente, é necessário admitir que a sociedade em que vivemos se projeta como branca. Por isso, devemos ficar atentos para que não acabemos reduzindo a diversidade étnico-racial da população a questões de ordem econômica, política e cultural. Isto é, não podemos reforçar estereotipos, como os que sugerem que o negro é sinônimo de pobre. Em segundo lugar, é preciso desconstruir a equivocada crença de que vivemos numa democracia racial. Para isso, temos que conhecer as tramas tecidas na história do Ocidente que construíram a sociedade excludente, racista e discriminatória em que vivemos e que muitos insistem em conservar. Ao falar sobre as diferenças étnico-raciais, o melhor é, portanto, não fingir que não existam preconceitos. Segundo a escritora Ellen White, quando os corações humanos amarem como Cristo amou, a barreira racial será por muitos considerada de modo bem diferente da maneira pela qual é considerada presentemente. Na mesma passagem, ela afirma que é obra do Espírito Santo produzir uma vitória da humanidade sobre o preconceito. Além disso, precisamos evidenciar com nossas ações, palavras e atitudes que em Cristo todos os preconceitos raciais, todas as distinções nacionais são postas de lado e todos somos irmãos. Fundamentos da Educação Cristã, página 203. Ellen White prevê que, à medida que o tempo passa, os preconceitos raciais serão cada vez mais intensos. Maranata, página 140. Por isso, os professores adventistas devem fazer esforço especial para diminuir os efeitos negativos dos preconceitos raciais em nossas escolas, nas classes da escola sabatina e nas famílias que confiam os filhos ao nosso cuidado. Preconceito e exclusão são produtos do pecado. Cristo enfrentou uma nação religiosa que havia legalizado o preconceito, o abandono e a exclusão. Os judeus eram tão excludentes como a nação brasileira, mas a solução dada por Deus foi a prática do Evangelho. Antes de educarmos as crianças a amar o próximo, devemos nos educar na escola de Cristo, aprendendo assim a amar e a cuidar de todos, independente de seu status ou do que iremos receber em troca. Vamos então enumerar os 7 principais conselhos para os professores que aceitarem o desafio de trabalhar com as crianças e com as relações étnico-raciais. Primeiro, não negue que existam preconceitos raciais. As crianças nascem com um senso de justiça naturalmente desenvolvido e são muito capazes de perceber quando elas próprias ou outros são discriminados. Segundo, não sufoque as perguntas.
Se alguma criança faz indagações acerca de diferenças físicas ou culturais, trate o assunto de forma aberta. Isso ensina que não há nada errado em se notar alguma diferença e falar acerca dela. Terceiro, enfatize o valor da diversidade. Aproveite toda a oportunidade para mostrar às crianças como as pessoas agiam de forma diferente no passado, ou como ainda agem de modos peculiares em certas partes do mundo. Mostre às crianças que podemos ser diferentes e ainda assim ser respeitados. Quarto, policie sua própria atitude. Não fale primeiramente de alguém em termos raciais. Apresente outras características em primeiro lugar. Os aspectos raciais são um componente importante para a identidade de uma pessoa, mas não o primeiro e preponderante elemento a ser considerado. Quinto, fale sobre como a mídia lida com as diferenças raciais. Discuta os estereotipos negativos e indague as crianças porque eles são injustos ou prejudiciais. Sexto, estude o assunto. Interesse-se pelas questões raciais e esteja atualizado sobre as discussões que estão acontecendo sobre elas na sociedade. Sétimo, leve as relações raciais a sério. Abra espaço em sua prática docente para celebrar a diversidade das raças. Convide visitantes de diferentes origens raciais para darem palestras sobre a sua cultura. Escolha livros e incluam pessoas de raças diferentes em suas ilustrações. Visite museus com exibições voltadas para as diferenças culturais. Para concluir, precisamos saber que Deus deseja que aprendamos a respeito de outros povos. Precisamos sentir-nos dispostos a aceitar diferenças. Precisamos responder, procurando entender e ajudar alguém que é diferente.